Bom dia, moçadinha do sexto ano do COC, como vocês estão? Como foram de férias? Como foram as suas leituras nas férias, não é? Bom, vamos retomar então nossos estudos. A gente vai começar uma matéria nova, um assunto novo, né? A gente vai falar sobre a vida e a obra da escritora Ana Maria Machado. Lembrando que nós vamos ler até o final do ano, né? A gente vai ler o livro Sonho de uma Noite de Verão, que é do William Shakespeare, né? Uma peça de William Shakespeare, mas essa peça foi adaptada pela escritora Ana Maria Machado em forma de romance. Nós estudamos isso já discutimos isso. Assim, se a adaptação foi feita por Ana Maria Machado, nós temos que entender quem é Ana Maria Machado, né? Quer dizer, nós não podemos ler um livro sem saber quem adaptou esse livro e de que forma que ela adaptou, né? Então a gente tem que estudar um pouco a vida dela, a obra dela, quem foi Ana Maria Machado, e depois que nós estudarmos a vida dela, nós vamos fazer um questionário, né? A gente vai fazer uma lista de exercícios e depois ainda a gente vai estudar sobre William Shakespeare. Quem foi William Shakespeare? Então quero que vocês entendam. Quando a gente pega um livro para ler, antes de ler o livro, a gente tem que estudar algumas coisas, né? Para que quando a gente ler o livro propriamente dito assim, nós vamos ter várias ferramentas, né? Antes de ler o livro, para que a gente possa entender melhor esse livro. Tudo bem? É isso que a gente está fazendo com vocês. Nós estamos ensinando a vocês antes da leitura, existem outras fases que nós temos que passar para adentrar a leitura propriamente dita desse livro. Tudo bem, então? Tudo bem, moçadinha? Vamos lá, então, ó. Então a gente vai começar a analisar a vida e a obra de Ana Maria Machado. Eu mandei um slide para vocês no grupo de vocês, né? Queria que vocês pudessem acompanhar esse slide, né? Durante a minha explicação. Mandei também um texto completo sobre a vida e a obra da Ana Maria Machado. Esse texto depois vocês vão ler com mais calma após o término da aula, tá? Então é uma atividade de leitura para vocês depois dessa aula, tudo bem? Vamos falar um pouco então da escritora Ana Maria Machado, ok? Bom, gente, ó, vocês sigam por favor o slide aí, tá ok? Olha só, Ana Maria Machado é uma escritora carioca. Quer dizer, uma escritora carioca. Obviamente, nasceu no Rio de Janeiro. Ela nasceu no dia 24 de janeiro de 1941. Ok, gente? Então, e Ana Maria Machado ainda vive. Ela não morreu, né? Ela nasceu em 41 no Rio de Janeiro e ainda vive, ainda produzindo seus livros, tá ok? Ela tem uma frase muito bacana quando ela dá uma entrevista, né? E essa entrevista eu coloco na íntegra para vocês no texto que eu enviei para vocês. Olha só o que ela fala sobre a infância dela. Ela fala assim, ó. Quando era criança, costumava passar os verões na praia de Manguinhos, no Espírito Santo. Então, ela nasceu no Rio de Janeiro, carioca, e quando criança, os avós da Ana Maria Machado a levavam para Manguinhos, lá no Espírito Santo. E é muito importante essa frase porque ela diz que quando criança ela ia passar esses verões lá em Manguinho, no Espírito Santo, lá ela entrava em contato, gente, com o folclore da cidade, né? Ela entrava em contato com a história da cidade. E naquela época, ela dizia isso nessa entrevista que ela deu, que naquela época não existia, lá em Manguinhos, não existia ainda, não chegou a eletricidade. Se a eletricidade não tinha ainda aspectos, né, naquela região do Espírito Santo, o que as pessoas faziam? Liam. Né? As pessoas contavam histórias lá em Manguinhos, no Espírito Santo. E a Ana Maria Machado, criancinha, né, ouvia essas histórias das pessoas mais velhas lá em Manguinhos. Ouvia essas histórias folclóricas, né? E cada um tinha sua história para contar. E é importante essa relação que ela teve quando criança lá em Manguinhos, no Espírito Santo, porque através dessa contação de história dos adultos, ela começou a ter gosto pela contação de histórias, né? E Ana Maria Machado é uma contadora de histórias. Ana Maria Machado é uma grande escritora
de livros infantis. Então esse contato lá desde criança, né, nessa região de Manguinhos do Espírito Santo, auxiliou bastante lá para frente, lá na vida adulta dela, a escrever os seus livros infantis. Ok, gente? Ana Maria Machado, olha só, aprendeu a ler sozinha aos 5 anos de idade. Isso, inclusive, assustou muito a família da Ana Maria Machado, inclusive a professora. Até elas brincavam. Nossa, mas ela aprendeu a ler sozinha, isso pode até fazer mal. Olha a brincadeira que a mãe da Ana Maria Machado, a professora, faziam, né? E quando ela aprendeu a ler sozinha aos 5 anos de idade, ela entrou em contato com vários livros, né? Aí Ana Maria Machado fala que o livro, aos 5 anos, 5, 6 anos de idade, que ela teve mais contato, teve contato com vários, mas o livro que nessa idade, aos 5, 6 anos de idade, marcou a vida dela, foi um livro chamado As Reinações de Narizinho. Olha o livro que marcou a vida dela quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Reinações de Narizinho. Quem escreveu esse livro foi um escritor chamado Monteiro Lobato. Olha, o Monteiro Lobato, escritor de Reinações de Narizinho, é um escritor, é um dos maiores escritores brasileiros, né? Principalmente em relação à literatura infantil. Então, olha só, ao mesmo tempo em que a Ana Maria Machado aprendeu a ler sozinha, ela começou a ler Monteiro Lobato e ela já entrou em contato então com a literatura infantil desse Monteiro Lobato. Vocês conhecem quem é Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato é o famoso escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Da Emília, Boneca de Pano, do Visconde de Sabugosa, né? O Homem Sabugo, né? Tá? Das aventuras mitológicas do Sítio Pica-Pau Amarelo, da Dona Benta, da tia Anastácia, né? Ou seja, do Pedrinho, da Narizinho, né? A Ana Maria, já com idade de 5, 6 anos, já entrava em contato com essas escritas do Monteiro Lobato. Tá ok, gente? Tá? E ela escrevia tão bem, depois de ler, aprendeu a escrever tão bem, que que as redações na escola dela eram todas redações maravilhosas, né? E uma dessas redações, né? Falava exatamente da onde? Falava da região de Manguinhos, lá na região do Espírito Santo, né? Quando ela passava seus verões lá, né? Com seus avós, tá certo? Tá? Olha só, essa convivência em Manguinho fez com que ela escrevesse na escola uma redação um pouco mais para frente sobre as relações dos pescadores de Manguinhos, né? E ela escreveu uma redação tão bonita, que se chamava Arrastão, né? Se chamava Arrastão, sobre as redes de pesca artesanal que os pescadores faziam, né? À mão para pescar. E essa redação foi uma redação muito famosa quando ela era criança ainda, né? E essa redação saiu publicada numa revista, né? Do folclore lá, uma revista folclórica do Rio de Janeiro, né? Tudo bem? Uma revista chamada Folclore, né? Que trabalhava com temas folclores. E essa redação, então, Arrastão, uma redação quando ela tinha lá seus 10, seus 12 anos de idade, foi publicada nessa revista. Então, olha só, uma primeira publicação literária, propriamente dita, né? Da Ana Maria Machado. Tudo bem, gente, tá? E aos 13 anos de idade ela afirma uma coisa, né? Depois de muito tempo, ela fala que quem realmente inspirou ela a escrever da forma como ela escrevia, né, na forma infantil, quem inspirou ela a entrar nessa área da literatura, né, dessa área da escrita, foi um escritor chamado Rubem Braga, né? Rubem Braga é um escritor que escrevia crônicas, né? Também escreveu romances, né? Mas o contato aos 13 anos de idade também com esse escritor Rubem Braga fez com que a Ana Maria Machado tivesse esse aspecto à escrita, né? E ela fala, olha só o que ela fala, ó. Se devo a algum escritor o fato de escrever, sem dúvida é a Rubem Braga, né? Mas só lendo Rubem Braga, já com os meus 13 anos de idade, que nasceu em mim o desejo da escrita. Tudo bem? Olha só, aos 5, 6 anos de idade, contato com Monteiro Lobato, com as escritas do Monteiro Lobato. Depois, aos 13 anos, contato com a leitura de Rubem Braga, um grande escritor brasileiro também. E ela afirma, então,
que ela sentiu necessidade de escrever, vontade de escrever, vontade de ser escritora, talvez, né? Esse contato com o Rubem Braga, né? Então, se devo a algum escritor, o fato de escrever, sem dúvida, é a Rubem Braga. Ana Maria Machado também, gente, foi uma pintora, uma grande pintora, né? Ela trabalhou, inclusive, com exposições de pintura sobre suas telas, sobre seus desenhos, né? Esse estudo de pintura foi muito importante, inclusive, para a vida literária dela, né? Porque o aspecto da pintura também foi usado no seu aspecto literário, né? O pintor, o desenhista tem essa visão mais analítica, né? Tem também uma visão adequada sobre os personagens, sobre as pessoas, sobre os traços físicos das pessoas, né? O pintor também consegue retratar na sua arte essa relação, né? E como a Ana Maria Machado estudou pintura também, ela conseguiu colocar esse aspecto da pintura nos seus personagens. Seus personagens são muito bem delineados, né? Os seus personagens são muito bem caracterizados, ok? Então essa função de pintora também auxiliou na escrita da Ana Maria Machado. Foi nessa fase, quando ela estudou pintura, que ela conheceu um grande artista da época, chamado Aloysio Carvão, né? Que foi um dos seus professores na escola de pintura que a Ana Maria Machado frequentou. Ela diz até que o professor Aloysio Carvão foi um professor severo com ela, né? Nunca ninguém tinha sido muito exigente assim comigo, né? Mas ela disse que o professor Aloysio Carvão auxiliou a sua personalidade, porque ela com certeza seria uma melhor artista depois desse contato com esse professor na escola de pintura. Bem, gente, depois chegou o momento de escolher profissão, né? Tá? Sim, ela queria ser escritora, escrevia, mas ela precisava de uma profissão para ganhar o seu dinheiro, né? E chegou a época do vestibular. E essa época foi muito confusa na cabeça da Ana Maria Machado, porque ela queria arquitetura, queria química, né? E acabou optando por geografia, né? Porque ela falou assim, poxa, geografia, quem sabe o geografia pode me auxiliar para que eu entenda melhor a sociedade brasileira, né? E ela teve uma frustração, porque sim, a geografia estuda as relações sociais entre os homens, né? Mas também a geografia não deixa de ser uma matéria, uma disciplina exatas também, né? Ela tem que trabalhar com essa exatidão também. Ela ficou meio que decepcionada com o curso. Depois de algum tempo ela saiu do curso de geografia e entrou no curso de letras, né? Então ela se formou em letras em 1964, tá? Se formou em letras e depois então ela optou por ser professora e foi realmente uma bela professora, né? Ela foi uma professora universitária, deu aula para universidades, para faculdades, né? Tudo bem? Aí daí ela, depois desse período, depois de ter terminado a sua faculdade, ela teve o seu primeiro casamento, que foi com o médico Álvaro Machado, né? Nesse primeiro casamento, a Ana Maria Machado teve dois filhos, né? O Rodrigo e o Pedro, né? E esse casamento foi importante porque através desse casamento ela conheceu a irmã do Álvaro Machado, que era a Ruth Rocha, né? Tá? E aí a Ruth Rocha é uma grande escritora brasileira também. Olha só que coincidência, ela casou com o Álvaro Machado, o Álvaro Machado tinha a irmã Ruth, né? A Ruth Rocha, que virou a grande escritora Ruth Rocha, né? E o contato então da Ana Maria Machado com a Ruth Rocha fez também com que a convivência da Ruth Rocha no meio literário, infantil principalmente, unisse com a Ana Maria Machado essa relação. Então, do primeiro casamento da Ana Maria Machado com o médico Álvaro Machado, deu-se essa conexão entre ela e a Ruth Rocha, que era irmã do Álvaro Machado, né? Então, desse primeiro casamento, a Ruth Rocha teve dois filhos, né? E esses dois filhos, o Rodrigo e o Pedro, né? A Ana Maria Machado casou-se também pela segunda vez, né? Com um músico, tá? E com esse músico ela teve uma outra filha, né? Uma filha. Então, Ruth Rocha tem 3 filhos, né? 2 homens e uma mulher em dois casamentos, né? Mas esse primeiro casamento com o médico Álvaro Machado foi muito importante por esse encontro da Ana Maria Machado e também importante porque ela mudou do Rio de Janeiro, ela mudou para São Paulo, né? Tá? E foi nesse contato em São Paulo que ela teve contato com a
com a Ruth Rocha, tá ok, gente? Então, importante essa relação aí, tá certo, gente? E o primeiro contato da Ana Maria Machado com o mundo literário infantil foi um convite que ela teve, ela era professora universitária já, um convite que ela teve de uma revista chamada Recreio, né? E esta revista Recreio, gente, era uma revista específica para a literatura infantil, né? E por ser específico para a literatura infantil, Ruth Rocha começou então a escrever nessa revista as suas historinhas, né, as suas histórias infantis. Então começou a aguçar na Ruth Rocha esse aspecto da literatura infantil, né? E a revista a revista quando surgiu e quando surgiu, convidou a Ruth Rocha, a Ana Maria Machado a escrever isso aí, a revista foi um sucesso imenso, olha que tem no slide, e acabou abrindo caminhos para a nova literatura infantil brasileira. Então, a revista Recreio foi uma revista importante para a atividade da literatura infantil brasileira, na qual a Ana Maria Machado foi uma das primeiras escritoras dessa revista, certo, gente? Depois, em 1969, um fato histórico importante, a ditadura do Brasil, né? A ditadura já estava implantada no Brasil, né? Todo mundo conhece, sabe o que é ditadura. A ditadura é um processo político, né? Em que os governantes eles tiram acesso a bastante coisas da população, né? E a Ana Maria Machado viveu essa época da ditadura, mais ou menos na época de 1969, né? 1970, né? E ela foi presa, né? Por ser perseguida pelos ditadores, né? Pela censura, inclusive, né? Tudo bem? E não foi só a Ruth Rocha que foi presa, gente. Um monte de artistas foram presos na época da ditadura. E ela comenta na sua entrevista que essa época foi uma fase muito difícil para a vida dela, porque ela viu alunos dela serem presos, né? Amigos escritores dela serem presos, né? Ela presa, né? Então ela ficou muito angustiada. E ela disse que mais para frente, depois de ter passado por tudo isso, ela escreveu um livro mais para frente sobre o que aconteceu nessa época em que ela foi presa, né, pela ditadura, um romance chamado Tropical Sol da Liberdade. Então, ó, sobre o que ela passou na ditadura, não é um livro infantil, né, é um livro adulto, né? Ela escreveu o que ela passou na ditadura nesse livro Tropical Sol da Liberdade, tá ok? Tá bom? Bom, a ditadura fez com que muitas pessoas se exilassem, né? O que é se exilar, gente? Saísse do país, né? E a Ana Maria Machado foi uma dessas escritoras que saíram do país, né? Vários artistas saíram do país, se exilaram, né, em outros países, fugindo dessa ditadura, né? A Ana Maria Machado foi uma dessas artistas. Então ela foi para a França, né? Em 1970 ela sai do Brasil e vai para a França. E é muito importante essa saída para a França, esse exílio para a França, porque lá na França ela vai estudar muito mais. Ela vai virar até professora de uma faculdade, da faculdade Sorbonne, né, uma professora universitária. Olha o enriquecimento cultural que a Ana Maria Machado teve na França, né? E além disso, ela conseguiu na França escrever a sua tese de doutorado. O que é uma tese de doutorado, gente? É uma tese importante de um escritor, de um estudioso, né, sobre algum assunto, né? Ok? E ela conseguiu escrever essa tese, né? Orientada por um grande semiólogo. O semiólogo é um ramo, né, da linguística, né, que estuda as palavras, que estuda a comunicação, né? E lá na França ela teve contato com um dos maiores semiólogos, os maiores linguistas, né? Que era o Roland Barthes, né? E lá, pela orientação do Roland Barthes, ela escreveu a sua tese, que virou o livro, né? Depois, O Recado do Nome, que falava sobre a obra de Guimarães Rosa, um grande escritor brasileiro. Tudo bem? Então, olha só, tudo isso ela fez na França porque ela se exilou, né? A ditadura no Brasil, ela teve que mudar para a França. Da França, ela foi para a Inglaterra porque ela teve um convite da BBC de Londres, né? Que a BBC é um jornal, né? E tinha uma parte desse jornal que lidava com a América do Sul, com o Brasil, inclusive. Ela foi convidada a trabalhar nesse jornal. Então, a Ana Maria Machado também foi jornalista, né? Ela tinha uma grande influência, né,
falava o inglês muito bem, né? Então ela foi trabalhar um pouco lá, ficou um tempo em Londres trabalhando. Então ela foi do Brasil, se exilou na França terminou seu mestrado, terminou seu doutorado, escreveu seu livro sobre Guimarães Rosa, né? E de lá ela foi para a França, para a Inglaterra, e na Inglaterra trabalhou na BBC como jornalista, tá? E estava chegando o fim do exílio dela, a ditadura já estava mais amena no Brasil, né? Então ela volta para o Brasil em 1972 e na volta do Brasil ela trabalha muito mais como jornalista. Ficam vários anos trabalhando só como jornalista e ganhando seu dinheiro como jornalista, né? E ela publica depois, então, seu primeiro livro infantil, chamado Bento que Bento é o Frade. Bento que Bento é o Frade, o primeiro livro infantil da Ana Maria Machado, né? Esse livro ficou muito famoso, né? Essa história ficou muito famosa, né? E através dessa história ela começou a ganhar vários prêmios, né? E prêmios literários, né, gente? Quando alguém escreve um livro, esse livro às vezes é passado por uma crítica, né? Vários críticos literários perpassam por esse livro, leem esse livro, estudam esse livro e analisam esse livro. E esse livro mereceu dessa crítica literária vários prêmios, né? Um prêmio que ela ganhou chamava João de Barros, né? E outro prêmio chamado Jabuti. Olha, estou falando desses nomes desses prêmios para vocês perceberem quão importante foi Ana Maria Machado. Aí em 1979, olha só que coincidência, surge a primeira livraria infantil específica, livraria infantil no Brasil. E quem foi que deu origem a essa primeira livraria infantil brasileira? Foi a Ruth Rocha. Foi a Ana Maria Machado, né? Que foi a primeira proprietária dessa primeira livraria infantil no Brasil. E essa primeira livraria teve o nome de Livraria Malas Artes. Olha, Livraria Malas Artes. Esse nome, Livraria Malas Artes, vem de um personagem, Malas Artes, o Pedro Malas Artes, né? Esse Pedro Malas Artes era um personagem lá de Portugal, do folclore lusitano, em que e esse Pedro Malas Artes veio ao Brasil, né? Entrou ao Brasil, o personagem Pedro Malas Artes, o folclore lusitano português veio ao Brasil e acaipirou-se, né? Virou Pedro Malas Artes brasileiro, né? E esse Pedro Malas Artes ficou tão famoso, por exemplo, tem uma história sopa de pedra, né? Que ele inventava, né? Que essa sopa de pedra era maravilhosa para uma véia, né? Uma véia mão de vaca, né? Que não dava dinheiro nenhum, né? Essa história sopa de pedra é famosa no mundo todo, né? E a Ana Maria Machado, então, deu o nome a essa primeira livraria, no qual ela era proprietária, né? De Livraria Malas Artes, em homenagem a esse personagem lusitano, folclore lusitano português, Pedro Malas Artes. Tudo bem, gente, tá? E aí, em 1980, ela tem os primeiros reconhecimentos, né? Os primeiros reconhecimentos nacionais e internacionais da sua escrita da literatura infantil, tá certo, gente? Então ela se dedicou muito mais a escrever a partir de 1980. E a partir desse ano ela começou a ser surpreendida, né? Por vários prêmios que ela começou na carreira dela ganhando, né? E também por várias traduções que ela teve dos seus livros, né? Ela publicou um livro, não infantil, até um livro adulto, chamado Alice e Ulisses, né? E esse livro adulto foi muito bem recebido pela crítica literária. E ao mesmo tempo que esse livro foi muito bem recebido pela crítica literária, os seus livros infantis começaram a ser traduzidos lá fora, na Espanha, na Alemanha, na França, né? Olha a grandiosidade que Ana Maria Machado estava tomando mundialmente falando, não só no Brasil, né? Aí teve uma época da vida dela, gente, que ela voltou, que ela morou em Manguinhos, né? Ela foi morar em Manguinhos com o segundo marido, o segundo casamento, né? Um músico, né, chamado Lourenço Baeta, tá certo? E ela voltou para Manguinhos, ficou uma época em Manguinhos, né? Ficou uma época morando em Manguinhos, em contato com a natureza, em contato com a comunidade de Manguinhos, em contato com essa não mais o Rio de Janeiro, mas num lugar mais ameno, num lugar onde havia mais aspecto comunitário, aspecto humano, né? Então ela ficou um tempo lá em Manguinhos, vivendo com o seu segundo marido, o Lourenço Baeta, né? Tá?
Então ela fala que teve uma verdadeira volta às raízes, lá por volta de 1986, 1988. Quando ela estava em Manguinhos, ela foi convidada novamente a trabalhar aonde? Lá na Inglaterra, na BBC, naquele mesmo jornal que ela trabalhou quando ela estava exilada, né, lá na Inglaterra. Né? Então ela volta, fica um tempo lá de novo na Inglaterra, trabalhando nesse jornal, aí ela vem para o Brasil novamente, né? E quando ela volta para o Brasil, ela tem um sério problema de saúde, gente. E aí fica vários anos cuidando desse sério problema de saúde, né? Vários anos. Aí quando ela se recupera, no ano 2000, olha só que notícia maravilhosa, ela é eleita a melhor autora do mundo no ramo infantil, né? Ela ganha o prêmio Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, gente, é um dinamarquês, um poeta dinamarquês, né? Que foi um grande escritor também de literaturas infantis, né? De tradução de textos infantis. E esse prêmio Hans Christian Andersen, né? É o prêmio dado a melhor autora, o melhor autor do mundo. No caso, a Ana Maria Machado recebeu esse prêmio no ano 2000, melhor autora do mundo relacionado ao livro infantil. Aí no Brasil, ela vai recebendo vários prêmios. Em 2001, ela recebe o maior prêmio da literatura do Brasil, que é chamado Prêmio Machado de Assis. Se a literatura mundial, o prêmio é chamado Hans Christian Andersen, na literatura aqui no Brasil, o maior prêmio nacional chama-se Machado de Assis, porque o Machado de Assis foi um grande escritor, aliás, o melhor escritor brasileiro. Em 2003, ela entra para a chamada Academia Brasileira de Letras. O que é a Academia Brasileira de Letras, gente? A Academia Brasileira de Letras é uma instituição literária fundada no Rio de Janeiro pelo Machado de Assis, né, em 1897. O primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras foi Machado de Assis, né? E aí, essa Academia Brasileira existe até hoje, né? A Academia Brasileira de Letras. É uma instituição literária que reúne os grandes pensadores da literatura brasileira, né? Da sociologia brasileira, da filosofia brasileira, né? Os grandes pensadores, os intelectuais brasileiros. E aí, a Ana Maria Machado é impulsada, né, na Academia Brasileira de Letras no ano de 2003. E ela vira, inclusive, de componente da academia, né, ela vira anos mais tarde presidente da academia. Olha só, uma instituição literária onde o Machado de Assis foi presidente, a Ana Maria Machado foi a sua presidente. E para a gente encerrar, nos tempos atuais, olha o que ela fala. Os últimos anos têm sido uma espécie de tempo de colheita, depois de décadas plantando. Cada vez mais meus livros são traduzidos em outras línguas e já estão em 25 países. Meus leitores crescem, se espalham, se multiplicam por toda parte, o que me enche de alegria. Só quando alguém lê é que o livro se completa. Ana Maria Machado. Tudo bem? Então vocês tiveram uma ideia, né, do que foi a escritora, do que é, porque ela não morreu ainda, a escritora Ana Maria Machado. O que eu pedi para vocês? Para que vocês leiam o texto que eu enviei para vocês, né? É uma coisa mais completa. Olha o texto que eu enviei para vocês, ó, né? Atividade extra de leitura sobre a Ana Maria Machado. Tudo que eu falei aqui está aqui nesse texto um pouco mais completo para que vocês tenham uma visão maior sobre quem foi Ana Maria Machado. Na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios sobre a vida e a obra da Ana Maria Machado. Pessoalzinho do sexto ano, um grande beijão para vocês, viu? Grande beijo para vocês, tá? Até mais, até a próxima aula. Tchau, moçadinha!